Então queria convidá-lo a abrir em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. E na medida que você for achando o texto, quero pedir que se coloque de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Feche os seus olhos, por favor, vamos mais uma vez orar. Senhor, nós queremos pedir, Deus amado, Deus querido, que Tu possas continuar falando aos nossos corações como o Senhor fez no início dessa noite. Precisamos da Tua graça, precisamos da Sua bondade, precisamos que o Senhor leve cativo as nossas mentes a Ti, a fim de que nada tire a nossa atenção, ou o nosso foco da Tua palavra, que é lâmpada, que serve como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. Ao mesmo tempo, precisamos ser animados, fortalecidos, exortados. Precisamos, ó Deus, da Tua graça, do Teu Espírito Santo operando no nosso meio, porque se o Senhor não operar no nosso meio, através do agir do Seu Espírito Santo, nos fazendo entender a Tua palavra, em vão terá sido a nossa vinda a esse lugar. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de eu tratar do texto propriamente dito, assim como fiz ontem, permita-me fazer algumas considerações sobre a cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade antiga, numa região habitada há milhares de anos antes de Cristo. Portanto, não era uma cidade nova. Na verdade, a população que ali vivia trazia no bojo, na sua herança, costumes e hábitos de muitos povos que antecederam. Essa cidade tinha sido destruída pelos lídios em 600 anos antes de Cristo e foi reconstruída pelos gregos no final do quarto século, também antes de Cristo. E quando essa reconstrução acontece, os historiadores dizem e afirmam que a cidade ganhou nova vida, a ponto, por exemplo, de muitos afirmarem que a cidade de Esmirna, que tinha morrido, tinha tornado, portanto, a viver. Ela era também conhecida como um porto perfumado por causa do comércio de mirra que ali tinha. E daí vem o seu nome, Esmirna. Mirra era um unguento muito usado na época e na antiguidade para a conservação dos corpos dos mortos. Durante o período romano, a cidade se tornou um centro de idolatria oficial a inúmeros deuses. Dentre estes, o guardião do templo, que era conhecido como Neucoros. Ela também
foi a primeira cidade a construir um templo para adoração da deusa Roma. Isso se deu aproximadamente em 195 anos antes de Cristo. E em 26 depois de Cristo, ela foi escolhida por Tibério, um famoso imperador romano, como uma cidade onde deveria também ser colocado ou deveria ser edificado templos aos mais variados deuses. Por exemplo, foram descobertas numa praça principal dessa cidade a imagem de Poseidon, o deus grego do mar, de Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra, e de tantos outros mais. Quando essa carta foi enviada a Esmirna, nesse período, ela deveria ter aproximadamente uma população de 100 mil pessoas, o que, vamos combinar, era uma população significativa para a época. E aquela cidade possuía um porto que, à vista de outros existentes naquela região, poderia ser considerado como um porto excelente, porque facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa, o que proporcionava, obviamente, com que a cidade fosse uma cidade rica e próspera. Considerações feitas sobre Esmirna, vamos ao texto. O texto que nós lemos nos mostra que o Senhor, dirigindo-se a essa igreja, trata de algumas características interessantes às quais eu gostaria de pautar. Primeiro, o texto diz que Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica, muito parecida, de certa forma, com Filadélfia. Ela era uma igreja que não possuía muitos recursos financeiramente falando, mas que estava plantada numa cidade extremamente próspera. Esmirna era uma cidade tão próspera que ela, de certa forma, podia ou poderia ser considerada uma cidade rival à cidade de Éfeso. E olha que Éfeso, naquela época, segundo alguns intérpretes, deveria ter entre 300 a 500 mil habitantes, portanto, era bem maior do que a própria cidade de Esmirna. Mas Esmirna, por ser uma cidade que possuía uma grande quantidade de pessoas abastadas que viviam ali, de certa forma, competia com a cidade de Éfeso. Esmirna era tão relevante dentro dessa perspectiva que ela foi considerada o ornamento, a coroa, e alguns a chamavam da flor da Ásia. A cidade era tão próspera que o centro comercial em seu porto atraía pessoas de todos os lados e de todas as regiões. O Monte Pagos, que ficava na cidade, ou que a cidade estava edificada, melhor dizendo, era coberto de tantos templos e badejado de tantas casas formosas que aqueles que chegavam ali ficavam, de certa forma, embasbacados com a realeza e com a riqueza. Então a cidade era uma cidade extremamente próspera, mas o povo era um povo pobre. E o texto que nós lemos nos mostra que a igreja, ou seja, o povo da igreja, era um povo que habitava numa cidade rica, mas era uma cidade que estava completamente também afastada e distante do Senhor. Esmirna fora uma igreja, e o texto nos mostra isso, que enfrentou a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. É muito interessante você perceber isso. Você lembra que eu falei que ela tinha sido destruída em 600 antes depois de Cristo, depois ela foi reconstruída. E a fama dela passou a ser de uma cidade que tinha morrido e que tinha ressuscitado. Esmirna havia sido fundado como colônia grega e foi destruída pelos lídios. E a destruição foi de tal forma, de tal maneira, que as pessoas achavam que não havia possibilidade palpável e tangível de que ela fosse reconstruída, coisa que aconteceu, de fato, na vida dela, de que ela, de certa maneira, foi reconstruída porque a destruição a qual eles acreditavam que seria tão significativa, efetivamente não foi tão significativa assim.
E a igreja que ali estava era uma igreja fiel, pobre, numa cidade próspera, mas uma igreja fiel a Cristo. E fiel a Cristo numa cidade que era considerada, ou que podia ser considerada, fiel a Roma. Você vai reparar nas cartas do Apocalipse sempre esses contrapontos, né? Se por um lado a cidade era rica, por outro lado o povo era pobre. Se por um lado a igreja era fiel a Cristo, por outro lado a cidade era fiel a Roma. E Esmirna entendia, o habitante esmirniano, ele entendia muito bem o significado da palavra a fidelidade. De todas as cidades orientais, ou de todas as cidades que compunham aquela parte do Império Romano, os historiadores costumavam dizer que Esmirna podia ser considerada ou chamada a mais fiel a Roma. Portanto, o que o texto está dizendo é que o povo era pobre, mas era fiel a Deus, mas que aquela cidade era uma cidade que era rica, mas que era fiel a Roma, e você vê esse contraponto. E aí o texto também nos mostra que Esmirna, apesar de ser uma igreja pobre, era uma igreja vitoriosa. E aqui você vê mais um contraponto, porque essa cidade era uma cidade dos jogos atléticos. E quando o Senhor usa a expressão de que era uma cidade vitoriosa, ele está contrapondo mais uma vez. Mais um instante, mais uma contraposição. Se por um lado está falando de um linguajar ou de uma linguagem que os esmirnianos entendiam que era a linguagem da derrota ou da vitória em virtude dos jogos atléticos, o Senhor está dizendo para eles o seguinte: vocês são um povo fiel numa cidade fiel, um povo fiel a Deus numa cidade fiel a Roma, um povo pobre numa cidade rica e um povo que é vitorioso na cidade dos jogos atléticos. Esmirna, por exemplo, tinha um estádio onde todos os anos costumavam se celebrar jogos atléticos famosos, e os jogadores ou aqueles que disputavam as competições, eles concorriam ou lutavam para ganhar a famosa coroa de louros. E o que o texto nos diz e nos mostra, e mais uma vez você vê um contraponto, é que o Senhor prometeu aos crentes esmirnianos a coroa da vida. Então repare, há sempre esse contraponto. É a igreja que é pobre, é a cidade que é rica. É a cidade que é fiel a Roma e é a cidade que é fiel ao Senhor. É a igreja que é, mesmo diante das lutas, das dificuldades, vitoriosas numa cidade acostumada aos jogos atléticos. E uma cidade que recebe a promessa de permanecer, ou por permanecer fiel, de receber não a coroa de louros que os esmirnianos esperavam ou ansiavam com tanta ansiedade ou com tanta expectativa, mas sim receber a coroa da vida. Agora, o que significava ser cristão em Esmirna? Ser cristão em Esmirna significava correr o risco de perder os bens e a própria vida. Era ponto pacífico. Havia a possibilidade palpável e tangível de que eles experimentassem e vivessem um tipo de perseguição. Contudo, apesar disso, essa igreja, pobre, talvez caluniada e com absoluta certeza perseguida, manteve-se firme no Senhor, recebendo assim elogios de Cristo. Então, olha que característica interessante dessa cidade, ou dessa igreja, melhor dizendo, ou desse povo que ali estava. Era um povo fiel a Deus, um povo que amava ao Senhor, um povo que estava inserido dentro de um contexto absolutamente pagão, pérfido, absorto em todo tipo de transgressão e de iniquidade, mas que ainda assim permanecia firme e em virtude disso era uma igreja vitoriosa, mas que estava sujeita e suscetível à possibilidade palpável, completa, tangível de experimentar de forma efetiva a perseguição. E o Senhor elogia eles dizendo o seguinte, que apesar da perseguição eles seriam vitoriosos, pelo fato inequívoco e inquestionável que as características ou que as percepções de Deus, melhor dizendo, são absolutamente diferentes das percepções de cada um de nós, porque do ponto de vista do Senhor é quando perseguidos e quando mortos que somos vitoriosos. Quando enfrentamos labutas e dificuldades por sermos fiéis a Deus, é que experimentamos ou que alcançamos ou que adquirimos a coroa da vitória. Coisa completamente diferente dos costumes, conceitos e valores daqueles que viviam naquela cidade. Ser cristão em Esmirna significava
ter a possibilidade palpável, concreta, tangível de enfrentar lutas das mais variadas possíveis e de experimentar tribulação. O verso 9 nos fala sobre isso. A ideia de tribulação é de um aperto, de um sufoco. Essa palavra traz o conceito de um esmagamento. E o que dá a entender é de que a igreja possivelmente poderia ser esmagada ou exprimida dentro de um rolo ou por um rolo compressor. O que nos traz o entendimento de que, apesar de ser uma igreja fiel, apesar de ser uma igreja que amava a Deus, ela poderia passar por tribulações e por dificuldades e poderia experimentar pressão de acontecimentos significativos sobre a sua vida que poderiam fazer com que a igreja, caso não permanecesse firme e incólume nos seus princípios, abandonasse a sua fé. Mas o que você vê em Esmirna é que, apesar de tudo, eles permaneciam firmes. Em Esmirna, durante esse período histórico, há relatos de que os crentes estavam sendo, por exemplo, atacados e mortos. Eles eram, por exemplo, obrigados a adorar o imperador como Deus. Há um relato histórico que diz que de uma só vez foram lançados do alto dos Monte Pagos 1.200 cristãos. Numa outra ocasião, tinham sido lançados 800 crentes, o que nos mostra que aquela igreja, que era uma igreja fiel, uma igreja de pobres, que estava plantada numa cidade rica, numa cidade próspera, estava morrendo por causa de Cristo. E diz o texto que o Senhor, em virtude da tribulação que ela experimentava, que ela passava, que ela vivenciava, a considerava efetivamente uma igreja vitoriosa. Mas não somente isso, essa igreja também experimentava pobreza. Isso se contrapõe, de certa forma, ao conceito dos teólogos da teologia da prosperidade, que diz que pobreza é maldição. E se você for olhar a pobreza segundo a perspectiva das Escrituras, ela não é uma maldição. De forma alguma, as Escrituras tratam a pobreza efetivamente como maldição, mas sim como um problema que precisa ser resolvido. E aquela igreja, apesar de fiel, era uma igreja pobre, o que desconstrói o conceito de que se você for fiel a Deus, todos os seus problemas acabaram. E, de certa forma, essa teologia tabajara, defendido por alguns, tem levado muitas pessoas com a compreensão e um entendimento absolutamente equivocado de que crente não pode passar por tribulações. Nós estamos lidando aqui, ou o texto está nos mostrando, talvez, uma das igrejas mais fiéis, uma igreja de crente, uma igreja de gente que amava a Deus e que servia a Deus, uma igreja que estava disposta a não se contaminar com as iguarias, com os valores daquela cultura absorta em todo tipo de pecado, uma igreja que amava a Deus acima de todas as coisas, mas mesmo assim estava passando por tribulações e mesmo assim experimentava pobreza. A pobreza dos crentes era um efeito colateral, obviamente, da tribulação, e possivelmente ela vinha de algumas razões. Os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles possivelmente eram escravos. Os cristãos sabiam, e a gente pode dizer de forma pelas escrituras daqueles que viviam naquela época, o que era pobreza absoluta, o que era viver debaixo da mais restrita miséria. E aqueles crentes que ali viviam, possivelmente estavam atribulados em virtude da sua pobreza, em virtude da sua razão social, porque possivelmente muitos eram escravos, mas mesmo assim permaneciam firmes. A história e os historiadores também dizem que aquela igreja talvez fosse também, ou tivesse também sendo perseguida, porque ela talvez estivesse sendo difamada. Havia uns rumores que estavam sendo espalhados pelos judeus daquela cidade. Na verdade, os crentes de Esmirna, segundo boa parte dos historiadores, diziam que os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Havia uma forte e influente comunidade judaica em
em Esmirna. E eles não somente perseguiam os crentes, mas eles estavam influenciando os romanos a perseguirem também os cristãos. E é possível que eles estivessem lançando sobre os esmirnianos algumas acusações levianas. Por exemplo, alguns historiadores dizem que há possibilidade de que os esmirnianos estivessem sido, os crentes de Esmirna, estivessem sendo acusados de canibais, por celebrarem a ceia com pão e vinho, símbolo do corpo de Cristo. É claro que a gente sabe que a ceia, quando nós partimos o pão e nós tomamos do cálice, nós estamos fazendo aquilo como símbolo do corpo de Cristo. Nós não estamos dizendo que aquilo se transforma em corpo e sangue de Cristo, como os católicos romanos costumam afirmar através da doutrina da transubstanciação. Então, portanto, esses crentes fiéis que amavam a Deus e que mesmo diante da pressão, eles costumavam partir o pão e beber do cálice. E aí os judeus, movidos por ódio e por inveja, começaram a dizer que eles eram indivíduos ou pessoas, e a história, há relatos históricos dizendo isso, que eram indivíduos ou pessoas que praticavam o canibalismo. Também acusavam eles de celebrarem um tipo de imoralidade por causa da festa ágape, que comumente era uma atividade que acontecia entre os crentes, onde juntos sentavam para comer e beber em nome do Senhor. Acusavam também esses crentes esmirnianos de divisores de famílias, porque uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo, elas deixavam suas crenças vãs para servirem a Jesus. E isso, obviamente, trazia problemas relacionais entre as famílias. E, para piorar, acusavam também os crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses. É muito interessante essa questão do ateísmo a qual os crentes eram acusados no primeiro século. Naquela oportunidade, ou naquela época histórica, Roma não se importava com os deuses de uma nação conquistada. Para ela, desde que você pagasse os impostos e não promovesse nenhum tipo de conspirata ou de rebelião, ou seja lá o que for, você podia adorar o Deus que você quisesse. Só que os cristãos não eram assim. Os cristãos, eles se negavam a prostrar-se, por exemplo, diante de um templo ao imperador. E em Esmirna, o culto ao imperador era muito forte. E esse grupo de crentes pobres, que estavam sendo perseguidos por causa da sua fidelidade a Deus, fiéis ao Senhor, que estavam sendo acusados injustamente pelos judeus que os estavam perseguindo, se recusavam a prostrar-se diante da estátua do imperador. Daí os judeus acusarem esses irmãos de serem ateus, ou seja, de não acreditarem nas divindades. Portanto, o fato de não acreditarem em divindades fez com que eles instigassem os romanos a perseguirem os crentes e os matarem lançando do Monte Pagos. Nessa perspectiva, 2.000 cristãos aproximadamente foram assassinados, segundo a história. E para piorar, eles eram acusados também de deslealdade e de serem revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor. Portanto, você olha para a igreja de Esmirna e você vê uma cidade próspera, a igreja plantada numa cidade próspera, numa cidade que rivalizava com Éfeso, numa cidade rica, numa cidade idólatra, uma igreja que estava plantada ali de gente pobre, mas de gente fiel, e que mesmo diante das ameaças e das calúnias por parte dos judeus, permaneceu fiel. E essa fidelidade fez com que muitos deles experimentassem a morte. E o Senhor diz para eles o seguinte: olha, mesmo diante da morte, eu quero dizer para vocês que vocês vão receber a coroa da vida. E você vê que os contrastes eram presentes naquela comunidade. Para piorar a situação, alguns dos crentes estavam também sendo presos. Esmirna, ela estava
proporcionando com isso, ou os judeus que acusavam de forma leviana os cristãos, estava sendo proporcionando com isso com que Roma os levasse à prisão. E naquela cidade existia uma frase que comumente era cunhada pelos moradores, em que se dizia o seguinte, que a prisão é a antessala do túmulo. Então, portanto, ser crente naquela cidade não era fácil. Ser crente ali não era muito tranquilo. Ser crente em Esmirna significava optar, obviamente, por experimentar perseguição. Mas é interessante que, apesar de ser uma igreja que era perseguida, que apesar de ser uma igreja que sofria, que apesar de ser uma igreja que teve milhares de pessoas assassinadas, mortas, é uma igreja triunfante. E aí essa história da igreja triunfante com a igreja que morre se encaixa com os contrastes que a gente vê no próprio texto. Uma igreja pobre numa cidade rica, numa igreja vitoriosa numa cidade onde há competições atléticas, uma igreja fiel a Deus numa cidade que era extremamente fiel a César e por isso perseguia os outros. E aqui você percebe isso nitidamente, essa igreja que experimentava perseguição e que experimentava luta, que experimentava pressão e que experimentou a morte do ponto de vista do Senhor, era uma igreja triunfante. Sabe por que que os esmirnianos diziam que a prisão era a antessala do túmulo? Porque eles não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. Ele era lançado no cárcere para a morte. Os crentes, segundo o texto, estavam sofrendo ou sofreriam tribulação. E é na tribulação que a fidelidade é testada. E é na tribulação que Deus prova os nossos corações e a nossa disposição efetivamente de servir ao Senhor. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o fim do sermão. O texto nos traz algumas lições que podem e que devem ser aplicadas no nosso dia a dia. A primeira é que sob tribulação, pobreza e difamação, assim como os crentes de Esmirna, nós somos chamados a sermos fiéis. Há uma sacada aqui no texto que é brilhante. Nós não somos chamados para sermos ricos numa cidade rica. Nós não somos chamados para sermos vencedores do ponto de vista humano numa cidade vencedora onde os jogos atléticos acontecem. Nós não somos chamados para sermos uma geração, uma sociedade de crentes ou um grupo de crentes que vivencia e que experimenta uma fé triunfante do ponto de vista humano. Nós somos chamados para sermos fiéis. A minha avó, ela morreu esse ano com 100 anos de idade. Ela foi a primeira a converter-se da nossa família no interior do estado do Rio de Janeiro, antes da metade do século XX, num tempo que não era nada festa ao ser crente. Aliás, era um tempo muito complicado. Um dia, enquanto ela estava indo para a igreja, ou melhor, saindo da igreja, o irmão mais velho, seu irmão mais velho, a vê com a Bíblia e corre para casa. E chega para o seu pai e diz o seguinte: pai, eu vi uma desgraça. E o pai perguntou: o que você viu? Eu vi Olinda na igreja dos bodes, porque era assim como os crentes eram chamados antes da metade do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, onde a perseguição foi perene, foi ferrenha. O pai espera ela chegar em casa,
e a chama no quarto e fala: o que é que você fez? O que é que você está fazendo? Você quer matar a nossa família de vergonha? Você quer vilipendiar o nome de Nossa Senhora da Aparecida? E ele estende a mão para ela e diz o seguinte: eu prefiro uma filha morta do que uma filha na igreja dos bodes. Não foi fácil, minha avó, manter a fé naquele período. Não foi fácil ela permanecer firme naquele momento, mas manteve-se. Saiu de lá, da cidade, pouco tempo depois, e foi para Niterói, onde começou a trabalhar como faxineira e conseguiu matricular-se na Universidade Federal Fluminense, tornando-se uma das primeiras médicas mulheres do Brasil. Regressou à sua cidade e pregou o Evangelho para todo mundo que você poderia imaginar. Os seus pais, seus irmãos, seus cunhados e cunhadas, sobrinhos, netos, filhos. Ela foi uma pregadora do Evangelho. Muitos se converteram, outros não. Quando ela completou 97 anos de idade, ela foi acometida de um câncer e de Alzheimer. E ela já não lembrava de mais nada. Eu lembro que a última vez que eu fui visitá-la, juntamente com minha irmã perguntou para ela: vó, você lembra de fulano? E ela dizia: não. Lembra de ciclano? Ela falava: não. E de Beltrano? Não. Ela não lembrava de nada. Não sabia nem quem nós éramos. E aí a minha irmã perguntou: vó, você lembra de Jesus? E ela levantou a mão e disse: o meu Salvador. Como foi perseguida na sua juventude, mas partiu para a glória e recebeu a coroa da vitória. Igreja triunfante é a igreja que, mesmo diante das tribulações, permanece fiel. Segundo lugar, o texto nos ensina a não olharmos para o sofrimento, mas a olharmos para a recompensa. E que recompensa é essa? É o dia em que estaremos com o Senhor. Sabe qual é um dos problemas que a gente tem vivido no nosso tempo? É que nós deixamos de pregar sobre a vida vindoura. A teologia da prosperidade e o secularismo tomou tanta conta da nossa psique e da nossa estrutura eclesiástica teológica, que a gente se preocupa somente com o aqui e agora. Repare, os mais antigos talvez aqui que estão na fé há mais tempo poderão dizer: nós não falamos mais, nós não pregamos mais sobre a volta de Cristo, nós não falamos mais sobre o dia em que o Senhor há de despontar nos céus e todo olho verá, e toda língua confessará que existe um só Senhor. E não fazemos isso porque os nossos olhos estão aqui. Sabe o que fazia com que a igreja de Esmirna permanecesse firme, mesmo diante da perseguição? Era a esperança da vida eterna. É a esperança de que quando fechamos os nossos olhos nessa terra, somos recebidos pelo Senhor nos céus. E não somente isso, recebemos a promessa de que haverá um dia em que os nossos corpos ressuscitarão dentre os mortos e viveremos com Ele no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, angústia, tristeza, sofrimento ou qualquer coisa do tipo. O que o texto nos mostra de forma absolutamente clara era de que aqueles irmãos não olhavam para o sofrimento, porque os olhos deles estavam na recompensa. É como se eles dissessem o seguinte: só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Eu soube da história de uma família de missionários que recebeu a ordem de não pregarem mais sobre Cristo num país no Oriente onde a perseguição ao Evangelho era muito grande, e eles não obedeceram. O veredito foi que eles deveriam ser mortos, e a morte deveria ser da pior forma possível, deveriam ser enterrados vivos. Quando eles começaram
a serem encobertos pela terra. O pai olhou para o menino de 7 ou 8 anos e para a menininha pequenininha e viu que eles iriam morrer de forma abrupta, pensou em desistir. Mas o menino falou o seguinte: papai, hoje mesmo nós estaremos com o Senhor no paraíso. E morreram. Esmirna nos ensina que a igreja triunfante, ela olha para os céus, ela olha para a eternidade. A sua esperança não está nessa terra, na sua esperança está no Senhor. Terceiro lugar, Esmirna nos ensina que mesmo diante da tribulação, nós somos chamados a perseverar em fidelidade ao Senhor. E é interessante que muita gente, diante das pressões mais pequeninas, mais difíceis, desaparecem e não querem mais frequentar cultos e igrejas. É interessante você perceber, né, o crente mimizento do século XXI fazendo bico. Eu lembro de uma menina que chegou para mim, começou a frequentar os nossos cultos, e ela falou o seguinte: pastor, toda vez que, desde que eu comecei a frequentar aqui a igreja e comecei a me interessar pelas coisas de Deus, tudo começou a dar errado para mim, né? Fui demitida, perdi o meu emprego, minha vida familiar está um caos, meu namoro terminou, está uma desgraça, está tudo terrível, eu acho que eu vou embora. E foi. Porque tem gente que acha, né, que o fato de estarmos com Deus ou de servirmos a Deus nos traz uma carta branca para que a gente experimente e vivencie sucesso ad eterno ou alegria perene em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. Esmirna nos mostra que o fato de nós sermos cristãos não nos livra de problemas, que o fato de nós sermos cristãos não nos livra de tribulações, que o fato de nós sermos cristãos não nos livra de provas, que o fato de nós não sermos cristãos não nos livra de sermos atacados pelo adversário das nossas almas, que o fato de sermos cristãos não nos livra até mesmo da possibilidade de caluniar-nos por causa da nossa fé. Todavia, entretanto, apesar disso, somos chamados a permanecermos fiéis, entendendo que o Senhor tem tudo debaixo de suas mãos. Conta a história que um homem ganhou um cavalo, e alguém chegou para esse homem e falou o seguinte: rapaz, você é uma pessoa ditosa, feliz, bem-aventurada. Ganhar um cavalo no tempo que a gente vive, nas circunstâncias que a gente está, é uma bênção. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se alguns meses, o filho desse homem pegou o cavalo e foi galopar na pradaria. E aí o bicho se assustou por alguma coisa, deu um pinote, o rapaz caiu e ficou paralítico. E alguém chegou para o homem e falou o seguinte: rapaz, que cavalo desgracento, que miserento, que miséria foi você ter recebido esse cavalo. Se você não tivesse recebido esse cavalo de presente, teu filho não teria caído e não teria ficado paralítico. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se 6 meses e o reino daquele homem entrou em guerra, e todos os jovens foram convocados para a batalha, menos o que tinha caído do cavalo e ficado paralítico. Alguém chegou para ele e falou assim: que bênção de cavalo, porque se você não tivesse recebido esse cavalo, o teu filho não teria caído, e se ele não tivesse caído, ele tinha ido para a guerra e teria morrido como os nossos filhos estão morrendo. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Esmirna nos ensina que a gente não sabe de absolutamente de nada do dia de amanhã. A única coisa que a gente sabe é que o Senhor nos prometeu que estaria conosco em todos os momentos e que, em virtude disso, nós somos chamados a sermos fiéis. A tribulação, ela prova a nossa fé. A tribulação prova aonde está o nosso coração. Essa igreja pobre era rica, porque ela amava a Deus acima de todas as coisas. E nós somos chamados a isso. Portanto, em meio às tribulações, em meio às dificuldades,
Em meio às lutas, persevere. Agora, em quarto e último lugar, o texto, meus amados e queridos irmãos, nos traz uma promessa maravilhosa. Nos diz que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a gente pode enfrentar a morte, a gente pode enfrentar o martírio, mas a gente vai escapar do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu e receberemos a coroa da vida. Aqueles que vivem em Esmirna e que se encantam com as belezas da cidade e com as riquezas da localidade e que lutam e que procuram a todo custo os louros da vitória, não poderão herdar por méritos próprios a coroa da vida, que só é dada efetivamente àqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Portanto, o que o texto está nos dizendo é que somos chamados a sermos fiéis até a morte. E se assim formos, a segunda morte, e se assim fizermos, a segunda morte não nos atingirá. O que nos traz o entendimento que a gente, por causa de Cristo, pode perder a vida, mas a coroa da vida nos será dada. A esperança do crente não está nessa terra. A esperança do crente está no Senhor. Em breve Ele voltará. Portanto, ser fiel. Há uma expressão que eu aprendi lá no Nordeste, que volta e meia eu repito. Quando as coisas estão caminhando muito bem, o sujeito fala o seguinte: rapaz, você está na manteiga. Ou como, você está na... A gente reclama de barriga cheia. Não é verdade? Murmuramos. Desnecessariamente. Afrontamos o Senhor com os nossos azedumes. Quando eu cheguei no Haiti em 2010 para ajudar a igreja haitiana a pensar em como reconstruir a cidade de Porto Príncipe, que tinha sido destruída por um terremoto, eu vi uma das cenas mais terríveis de toda a minha vida. Eu cheguei lá, tinham 400 mil pessoas mortas. Boa parte dos corpos ainda insepultos debaixo de escombros. Era possível ainda sentir o cheiro da morte. Fui para pregar, juntamente com pastores americanos e europeus, para pastores haitianos que tinham perdido tudo, e ajudá-los a pensar em como reconstruir suas vidas e famílias, primeiramente. A conferência começava numa segunda-feira, e nós chegamos num sábado, e no domingo pela manhã eu deveria estar num culto, e no domingo à noite eu deveria estar no outro. Quando deu 5 horas da manhã, eu ouço um barulho das ruas. Nós estávamos dormindo de fato no meio das ruas, porque não tinha ficado pedra sobre pedra, e esse barulho era os muçulmanos convocando o povo à oração. Nós nos levantamos e nos dirigimos para uma igreja, se é que aquele salão pode ser chamado de igreja, de local de reunião, porque tinha sido destruído. O culto começava às 6 da manhã, a primeira parte, e a segunda parte até às 9h15, mais ou menos. Tinha um intervalo de 15, 20 minutos para quem pudesse beber água o fizesse. As pessoas andavam com pastilhas de cloro na mão, jogavam na água e pediam a Deus que os livrasse do cólera ou de coisa pior. Às 9h40 o culto voltava e ia até 2 horas da tarde. E ninguém se levantava.
E eu lembro de uma senhora que tinha perdido seu marido, tinha perdido os seus filhos no terremoto, tinha perdido a sua casa, dizendo para uma outra: vamos louvar a Deus porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas. E todas impecavelmente bem vestidas. E eu perguntava aos haitianos: mas por que eles estão assim tão bem vestidos? Está tudo destruído. E eles diziam o seguinte: não, eles colocaram a roupa de ver Deus. E eu perguntei: o que é isso, roupa de ver Deus? Não, roupa de ver Deus é a melhor roupa que eles colocam para ir para o culto, porque o maior prazer deles é estar diante do Deus Todo-Poderoso. À tarde eu fui para um camping onde estava um grande número de desabrigados e desalojados. Gente que tinha perdido tudo. E de repente eu comecei a ouvir uma canção numa melodia que eu conhecia e num idioma que eu não entendia. E eu resolvi sair do grupo, me desvencilhei do grupo para seguir aquela voz. E seguir aquela voz. E aí eu resolvi abrir a tenda de onde a voz vinha. E olhei para a tenda e vi que não tinha nada. Não tinha comida, não tinha água, não tinha roupa, não tinha víveres de subsistência, absolutamente nada. Só uma senhora, por volta dos seus 60 anos, que tinha perdido o marido, que tinha morrido no terremoto, os filhos que tinham morrido no terremoto, a sua casa que tinha sido destruída no terremoto, ela não tinha nada, mas ela estava de joelho cantando em crioulo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. De repente ela deu um sorriso para mim e disse: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, e vivo está. Aquela mulher, como os nossos irmãos haitianos, entendiam e entenderam que a nossa esperança está no Senhor e que a nossa alegria está em Cristo e que os nossos olhos têm que estar focados na eternidade e não aqui e agora. A pergunta que eu te faço é o seguinte: aonde estão os teus olhos? Você está reclamando, está murmurando, porque você não está com dinheiro suficiente para em janeiro tirar férias e sair do país? Você está reclamando, está murmurando, porque você gostaria de ter trocado de carro e não deu? Está reclamando e murmurando, porque já tem um tempo que você não vai a uma churrascaria? A gente precisa rever nossos conceitos e olhar para a história. Hoje ainda, 100 mil pessoas são assassinadas em média por ano por causa do Evangelho no mundo. Irmãos nossos amam a Deus acima de todas as coisas. E nós, diante da primeira pressãozinha, fazemos bico e não queremos ir ao culto. Alguma coisa está errada. Nossos olhos têm que estar no Senhor. Nossa esperança tem que estar em Cristo. Essa igreja triunfante é loucura diante dos olhos dos homens.
Porque para os homens vence quem vence, mas para Cristo vence quem perde. Para os homens vive quem vive, para Cristo vive quem morre. Persevere e entenda que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte e receba a coroa da vida. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.